Saudações, primeiro ano! Tranquilo com vocês? E aí, foco nos estudos, força total ou melhor dizendo, trabalho? Hoje nós vamos resolver algumas questões sobre esse conteúdo, que foi dado há duas aulas, não é? Então lembre-se, o que é trabalho? É a energia transferida pela ação de uma força de modo a fazer um corpo ou uma partícula se deslocar ao longo de uma trajetória. Ok? Então nós vamos fazer 5 exercícios sobre trabalho para que vocês fixem melhor o conteúdo aí na cabecinha de vocês. Então vamos lá. A nossa primeira questão, ou melhor, todas as questões que nós vamos fazer encontram-se no livro 3, na página 22. Então as 5 questões de hoje estão exatamente na mesma página. São as 5 questões de sala que vocês têm no livro texto de vocês. Então, mais uma vez, tenta fazer, olha depois a solução. Ou se não conseguir, vem, olha a solução e vê como é que desenvolve o problema. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Um objeto é deslocado em um plano sob a ação de uma força de intensidade igual a 5 newtons. Então eu já tenho uma força correspondente de 5 newtons. Percorrendo em linha reta uma distância igual a 2 metros. Opa, o que é isso? O meu deslocamento. Então, meu deslocamento é igual a 2 metros. Considere a medida do ângulo entre a força e o deslocamento do objeto igual a 15 graus e T, o trabalho realizado por essa força. Então, uma expressão que pode ser utilizada para o cálculo desse trabalho em joules, ou seja, no SI. Então, vou olhar se as minhas unidades estão no SI. Força, newtons, está no SI. Deslocamento, metros, está no SI. Então, tranquilo, vou calcular aqui as coisas no meu SI. Então, ele dá uma outra expressão aqui para o cálculo de trabalho. Trabalho igual a 5 vezes 2 vezes o seno de θ. Estranho, né? Trabalho igual a 5 vezes 2 vezes o seno do ângulo θ. Mas nós aprendemos lá na aula que nós vimos que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ e não o seno. Então, ele dá isso porque ele faz uma pergunta aqui, ó. Nessa expressão, o θ, ou seja, esse ângulo aqui que eu quero determinar, equivale em graus a essas medidas aqui. Aí, você erra a partir do momento que você chega aqui e marca 15. Por que deu um ângulo de 15 graus, professor? Não faz sentido ser outro ângulo. Mas lembre-se que ele está usando o seno e não o cosseno. Então vamos fazer aqui uma esquematização do que está acontecendo no problema. Então eu tenho aqui um plano, vou considerar um plano horizontal. Vou pegar aqui um bloco para representar o meu objeto. Vou desenhar aqui um bloco. Tá? Ele está sendo deslocado em um plano horizontal, então o deslocamento dele aqui está na horizontal. Na verdade, em um plano, eu que estou considerando o plano horizontal, então aqui seria o meu deslocamento, apresentado aqui pelo vetorzinho D. E a força, aqui ó, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 15 graus. Ou seja, eu tenho aqui uma força aplicada aqui nessa direção, que forma um ângulo de 15 graus. Esse ângulo aqui é de 15. Então, dá para usar tranquilamente força vezes deslocamento vezes o cosseno de 15 graus. Só que ele usou o seno. E agora, pessoal? Como é que eu vou proceder para encontrar esse ângulo que foi usado o seno? Então, preste atenção. Existe uma propriedade trigonométrica interessante. Porque se eu tenho dois ângulos, por exemplo, alfa e θ, que são complementares, ou seja, existe uma propriedade para ângulos complementares, ou seja, alfa mais θ igual a 90 graus, que diz o seguinte, que o cosseno do ângulo alfa é igual ao seno do ângulo θ. Então, se os dois ângulos são complementares, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Vamos fazer o teste. Quanto é o seno de 30? 1/2. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. 30 mais 60 é igual a 90. Ou seja, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Basta vocês verificarem lá naquela tabelinha dos valores de seno, cosseno e tangente para ângulos de 30, 45 e 60.
Então, se eu considerar que o meu alfa é 15, que é o ângulo da aplicação da força com o deslocamento, ou seja, o cosseno de 15, para que eu possa usar o seno na minha fórmula aqui do trabalho, já que o trabalho é sempre usado cosseno, eu tenho que usar aqui o seno de um ângulo que somado com 15 dê 90. Que ângulo é esse? 75 graus. Então já sei, o seno de θ, o θ aqui tem que ser 75 graus, tá aqui, ó, para que eu possa usar essa nova expressão para calcular o trabalho. Claro, nessa questão. Porque 5 é quem, pessoal? 5 é a força, ou seja, trabalho é igual a força, 2 é o quê? O deslocamento, vezes o cosseno de 15 graus. E o cosseno de 15 graus é igual ao seno de 75 graus. Então, se eu quero trocar o seno pelo cosseno na minha fórmula, eu tenho que escolher um ângulo que seja complementar ao ângulo de 15. No caso, o ângulo de 75, e a resposta seria a letra D para essa primeira questão. Tranquilo, não é? Espero que vocês tenham feito antes e também tenham acertado. Então vamos agora para a próxima questão. Bom, vamos agora para a questão 2, da página 22 do livro 3. A questão diz o seguinte: o Cristo Redentor, localizado no Corcovado, encontra-se a 710 metros do nível do mar e pesa 1.140 toneladas. Ele, considerando o G 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o trabalho total realizado para levar todo o material que compõe a estátua até o topo do Corcovado foi de, no mínimo, e aí as alternativas, preste atenção, está em quilojoules, tá, pessoal? Lembre-se que 1 kJ é igual a 10 elevado ao cubo joule, tá bom? Então nós temos que fazer aí essas continhas. É claro que a estátua foi elevada, então sempre que eu elevo algo a uma altura, que tipo de trabalho eu vou calcular? O trabalho da força-peso. E lembre-se, o trabalho da força-peso não depende da trajetória, só depende apenas da altura em que o Cristo foi elevado, no caso aqui da questão. Então a questão diz aqui, ó, que do nível do mar aqui, a estátua do Cristo Redentor possui uma altura de 710 metros. Então eu tenho aqui uma altura de 710 metros na minha figura. Coletando aqui os dados, altura 710 metros. Eu tenho a massa aqui, não é? Ou seja, quando ele fala que pesa 1.140 toneladas, pessoal, eu estou falando da massa, tá? E não do peso, não da força-peso. Tenham cuidado com isso. Aí foi só uma questão coloquial que ele colocou, dispensando a nossa formalidade física, mas para dizer que a massa do Cristo Redentor é de 1.140 toneladas, não é? Nossa letra T. Lembre-se o seguinte, uma tonelada tem quantos quilogramas? 1.000 quilogramas. E eu preciso colocar em unidades de SI. Então a massa é 1.140 vezes 10 ao cubo quilogramas. Essa é a massa em quilogramas do Cristo Redentor. Colocando aqui notação científica ainda, nós temos que a massa, vou deslocar aqui a vírgula 3 casas, vai ficar 1,14 vezes 10 a sexta quilogramas. E aí eu tenho a minha massa em quilogramas. Tem a altura que já está em metros e tenho a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber o trabalho total realizado de uma maneira aproximada, ou seja, para deslocar o Cristo da altura 0, que é no nível do mar, até a altura 710, que é onde ele se encontra lá no Corcovado. Então é isso que nós vamos calcular agora. Lembre-se que o trabalho da força-peso, a gente pode fazer assim, ó, trabalho da força-peso, ou o nosso TP, né, tal P no caso, trabalho da força-peso, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Ou seja, a força-peso, que é mg, multiplicado pela altura, que é o deslocamento sofrido, né? E aí só é substituir os valores, pessoal.
Então, o trabalho aqui da força-peso, a massa em quilogramas é 1,14 vezes 10 a sexta, a aceleração da gravidade é 10 e a altura aqui é de 710 metros. Então, o trabalho da força-peso vai ser 1,14. 10 a sexta vezes 10 pode ser considerado 10 a sétima, né? Posso juntar as potências aí de mesma base. Então, vai ficar 1,14 multiplicado por 710 multiplicado por 10 a sétima. Então, é só fazer continha agora, pessoal. E aí, para a gente não perder tempo, o vídeo não ficar extenso, eu vou colocar o resultado aqui agora e aí vocês vão ver o resultado a seguir. Então, tcharam! Apareceu aí na tela que o trabalho da força-peso é 809,4 vezes 10 a sétima joule. Então, pessoal, veja que aqui não está em quilojoule. Lembre-se que, para que fique em quilojoule, eu preciso que fique apenas com a potência de 10 ao cubo e não 10 à sétima. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. O trabalho da força-peso vai ser igual a 809,4 vezes 10 à quarta vezes 10 ao cubo joule. Esse 10 ao cubo já é o prefixo de quilo, não é? E então esse 10 à quarta eu vou multiplicar aqui por 809,4. Vamos analisar as alternativas? Então veja, não seria a letra A, porque é 809,4. Também não seria B, não seria C, não seria D, sobraria apenas a letra E, que é a letra correta. Ou seja, eu vou adicionar aqui mais 4 casas, né? No caso, mais 3 zeros aqui. Então, o trabalho da força-peso seria igual a 809,4, adiciono mais 3 zeros, vezes 10 ao cubo joule. Só que 10 ao cubo está aqui no início, né? 10 ao cubo é 1 kJ. Então, aqui seria 8.094.000 kJ, trabalho médio aí para elevar o Cristo Redentor a uma altura de 710 metros. Então, uma energia muito grande, não é? Então vamos para a próxima, hein? A questão 3 aqui diz o seguinte: o gráfico representa o valor algébrico da força resultante F que age sobre um corpo de massa de 5 kg, inicialmente em repouso, em função da abscissa x, ou seja, do deslocamento x. E aí ele quer o trabalho realizado por F no deslocamento de x igual a 0 até x igual a 4 metros. Ou seja, de x igual a 0 até x igual a 4. Então ele quer nesse deslocamento aqui de 4 metros. Isso é uma questão gráfica, onde eu vou obter o trabalho por aquilo que nós vimos na aula, tá? O trabalho de uma força variável, no caso aqui, né, que a força varia, olha, aumenta, depois ela diminui para chegar até 4 metros. Então, nesse caso, o trabalho vai ser numericamente igual à área. Que área é essa, pessoal? A área sobre a curva, ou seja, abaixo aqui da minha curva e com relação ao eixo do deslocamento, que é o eixo X. Que figura geométrica é essa? Um triângulo. Aqui eu tenho a base. Quanto é que mede a base? Isso daqui mede 4. Quanto é que mede a altura? A altura é isso daqui, pessoal. A altura mede 10. Então, o meu trabalho vai ser numericamente igual à área desse triângulo. Como é que eu calculo essa área? Área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, 4 vezes 10 é 40. 40 dividido por 2, isso daqui é igual a 20 joules, já que a força está em newtons e o deslocamento está em metros. Então, 20 joules seria a letra C. Então, uma questão tranquila, uma questão que envolve gráfico de força e deslocamento. Lembre-se sempre, o trabalho vai ser justamente a área. Vai formar uma figura geométrica que vocês conhecem e sabem calcular a área nesse momento aqui no ensino médio. Ou então vocês vão poder estimar aproximando ela a uma figura geométrica conhecida e calculando a área. Então essas questões vão ser sempre feitas dessa maneira. Lembrando, trabalho numericamente igual à área do gráfico. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Uma questão simples. Vamos para a próxima questão agora. Temos aqui a questão 4, que é uma questão teórica. Vamos ver o que acontece aqui. A pesca é um dos lazeres mais procurados. Apetrechos e equipamentos utilizados devem ser da melhor qualidade.
O fio para pesca é um exemplo. Ele deve resistir à força que o peixe faz para tentar permanecer na água e também ao peso do peixe. Supondo que o peixe seja retirado perpendicularmente em relação à superfície da água com uma força constante, o trabalho, e aí nós temos as alternativas. Então, primeiro vamos ver aqui o que acontece. Então, ele vai ser retirado perpendicularmente, ou seja, ele vai sofrer uma força que está apontando para cima, né? Na vertical para cima. E o deslocamento dele, pessoal, vai ser para onde? Também vai ser para cima, hein? Ele vai sofrer um deslocamento também perpendicular para cima. Vai ser o deslocamento que ele sofre. Só que eu tenho uma outra força, não é? Tem uma força-peso que atua para onde? Para baixo, sempre em direção ao centro da Terra. Então, o que é que acontece? Tem basicamente essas duas forças aí atuando, né? Essa força F a gente pode considerar que é a força de tração do fio, né? Do fio com o anzol, que é puxado pelo pescador aí com a varinha. E o deslocamento também na direção dessa força. Então, vamos analisar. O trabalho será resistente, considerando apenas a força-peso do peixe. Vamos guardar essa informação. Então tá, vou dar o spoiler, é correto, né? Se eu considerar só a força-peso, lembre-se o seguinte, peso está para baixo, deslocamento está para cima. Esse ângulo aqui é de 180 graus. Então, se eu calculo aqui o trabalho da força-peso, vai ser igual a massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus. Mas quanto é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Então, o trabalho da força-peso ia ficar menos mg vezes d, que a gente substitui pela altura que o peixe se eleva aí quando ele é fisgado, quando ele é pescado. Então, trabalho negativo, ele é considerado resistivo, que é o que diz aqui. Será resistente considerando apenas a força-peso do peixe. E aí vem a letra B. O trabalho da força resultante será resistente, pois o peixe será retirado da água. A força resultante vai atuar para cima, de modo a elevar o peixe. Então, esse trabalho não é resistente, tá? Esse está descartado, porque a força resultante vai atuar no mesmo sentido do deslocamento do peixe. O trabalho será indiferente, pois a força, sendo constante, implicará em aceleração igual a zero. Pessoal, isso daqui está erradíssimo. Uma força constante produz aceleração constante e não aceleração nula, pessoal. Uma força resultante nula é que vai produzir uma aceleração nula e não isso que está dizendo aí na letra C. Letra D. O trabalho poderá ser resistente em relação à força que o pescador aplicará para erguer o peixe. Nós já vimos que não tem esse poderá, não pode ser uma condição. Não pode se condicionar, ou tem certeza ou não tem, ok? E por fim a letra E. O trabalho de qualquer força aplicada no peixe será nulo, pois a força e deslocamento são perpendiculares entre si. Onde vocês estão vendo aqui força e deslocamento perpendicular? Nem a força-peso é perpendicular, nem a força que é usada para elevar o peixe é perpendicular. Também seria errado. Então a correta mesmo seria a letra A, porque nós já vimos aqui na justificativa, considerando apenas a força-peso, ele será resistente. Então, mais uma questão que se vocês não tiverem cuidado, vocês podem errar aí, hein? Então, chama atenção, espero que tenham tentado antes e aí comparado as respostas, espero que tenham acertado. Vamos agora para a nossa quinta e última questão para encerrar a aula de hoje. Questão 5 é a questão que vai dar um trabalhinho maior de resolver, não no valor, tá, pessoal? Aqui nas contas, na análise da questão. Então, observe as situações a seguir, nas quais um homem desloca uma caixa ao longo de um trajeto AB de 2,5 metros, 2,5 metros. Então, as forças F1 e F2 exercidas pelo homem nas duas situações têm o mesmo módulo, igual a 0,4 newtons. E os ângulos entre suas direções e os respectivos deslocamentos medem θ e 2θ. Se K é o trabalho realizado em joules por F1, o trabalho realizado por F2 corresponde a... E aí temos as alternativas. Então, eu vou ter que pegar o valor do trabalho realizado pela força 1 e comparar com o valor do trabalho
realizado pela força 2. Então é justamente isso que nós vamos fazer aqui no caso 1 e aqui no caso 2. Lembrando que K é o trabalho realizado pela força 1. Então o trabalho aqui da força 1 vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. E aí a nossa primeira equação fica dessa maneira. Eu não vou substituir por valores numéricos para vocês verem o que é que vai acontecer no fim, tá? Por mais que ele tenha dado. Mas qual é a informação que eu tenho? Força é a mesma nos dois movimentos, deslocamento é o mesmo nos dois movimentos. O que é que muda? Muda aqui apenas o valor de cosseno. Então, lembre-se que o trabalho pela força 1 é igual a K. Então, K é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. E essa é a nossa primeira informação. Vamos agora para a segunda. Então, aqui eu calculei do primeiro movimento. Então, vou calcular aqui do segundo movimento. O trabalho para o segundo movimento é a mesma força, é o mesmo deslocamento, só que agora é o cosseno de 2θ. Pessoal, eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, não, então é o dobro. Só porque eu dobrei o ângulo, o trabalho vai ser o dobro. Não é bem assim, pessoal. Isso daqui, se vocês ainda não viram, vocês vão ver em trigonometria. Isso daqui chama-se arco duplo, tá? E aí, como é que fica o cosseno de 2θ no arco duplo? Isso daqui é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. E aí, essa é a nossa fórmula do arco duplo. Se vocês não viram, ainda verão em trigonometria, então não se preocupem muito. Depois vocês retornam a questão, caso não tenham visto. Se já viram, ótimo. Vai dar tranquilo aqui para a gente fazer a solução. Então, o T2, o trabalho 2, o tal 2, força vezes deslocamento, vezes, quanto é o cosseno de 2θ? Cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ. Só que aí eu compliquei a minha vida. Fiz aparecer um seno. Não é? O meu trabalho, da força 1, aparece apenas um cosseno de θ apenas. Aqui eu já tenho um cosseno ao quadrado de θ. Já é meio caminho andado. E agora eu vou usar aquela identidade trigonométrica bem simples, né? Aquela que a gente sempre decora. O seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a quanto? É igual a 1. Opa! Então aqui vai ter como eu isolar o seno ao quadrado de θ e substituir aqui. Ou seja, o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Passo para o outro lado, ele fica negativo. Sei agora quanto vale seno ao quadrado de θ, posso substituir aqui e eu já fujo do seno. Já não vou ter mais o seno relacionado aqui nessa resolução. Então vamos aqui, ó. Substituindo aqui em T2, então trabalho da força 2 vai ser igual a força vezes deslocamento vezes cosseno ao quadrado de θ. O menos permanece, porque eu só vou trocar o seno, não é o seno positivo. Ou, se preferirem, se eu coloco aqui o menos aqui tem que ser menos e aqui tem que ser mais. Então, é menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. E aí eu fico que o trabalho da força 2 é igual a força vezes deslocamento, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado fica 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. E essa daqui é a nossa segunda equação. Então vamos agora reunir as nossas equações. A de cima, que eu tenho aqui, ó, a equação 1, f de cosseno de θ. Então o nosso K é igual a f vezes d vezes cosseno de θ. E a nossa segunda equação, que é o trabalho 2, é igual a força vezes deslocamento vezes 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E agora nós vamos substituir os valores, pessoal. A força, vou colocar aqui, que é igual nos dois, e o deslocamento também, que é igual nos dois. A força é de 0,4 newtons e o deslocamento está aqui em cima, 2,5 metros. Então, força 0,4 newtons
deslocamento 2,5 metros. Então, vou substituir aqui nas duas equações. Então, eu fico assim, ó, que K é igual a 0,4 vezes 2,5 vezes o cosseno de θ. E o trabalho da força 2, no caso da segunda situação, também é 0,4 vezes 2,5 vezes 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Pronto. Isso daqui, ó, 0,4 vezes 2,5 dá exatamente 1. Então, K é igual a 1 ou simplesmente cosseno de θ. O trabalho da segunda situação fica 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, agora, pessoal, eu vou ter que comparar esse K com esse trabalho da segunda força, da segunda situação. Vamos olhar lá, ó, cosseno de θ foi para 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ menos 1. Mas K vale quanto? Cosseno de θ. Então, eu posso chegar aqui no trabalho da segunda situação e trocar o K pelo cosseno. Então, vai ficar 2 vezes o K quadrado menos 1. Quanto é que dá aqui? Qual é a alternativa? Essa é a resposta, tá, pessoal? Troquei o cosseno por K, já que K é igual ao cosseno de θ. E aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Vocês lembrem-se de uma coisa. Cosseno ao quadrado de θ é o mesmo que o cosseno de θ elevado ao quadrado. Por isso que eu trocando o K, o quadrado ainda fica. Então, fica ainda elevado ao quadrado. E aí, o trabalho na segunda situação é 2K ao quadrado menos 1. Vamos olhar a alternativa. 2K ao quadrado, está aqui, letra D. Então, essa é uma questão que só vai fazer quem conhece arco duplo. Se você ainda não conhece, então não se preocupe, você vai ver ainda esse ano. Então, espera, quando você vê os conceitos, volta aqui novamente e observa a questão. Se você já conhece, ótimo, tudo certo. Se você já conhece, então espero que você tenha entendido a resolução. E assim nós encerramos aqui as nossas resoluções de questões sobre trabalho nessa aula. Então, pessoal, é aquela coisa. Se você não fez nenhuma, então agora, quando vir encerrar, refaz as 5 sem olhar resposta nenhuma. E depois assiste novamente ou simplesmente olha os cálculos e vê se você conseguiu chegar ao mesmo resultado. Então é isso, vejo vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.